Jorginho promete melhorar os laterais do Vasco. Conheço bem essa posição. Talvez eu possa até falhar em outras posições, mas nessa eu não posso falhar. Eu acredito que nós temos bons laterais com características totalmente diferentes, principalmente do lado esquerdo, onde que eu tenho o Edmar, que é muito experiente, um jogador que tem um equilíbrio muito grande em termos ofensivos e defensivos. Tem o Paulo Vitor, que é um jovem, que tem mais capacidade em termos físicos e aquele que vai mais dentro, que é mais agudo. Do lado direito, eles se assemelham um pouquinho mais, né? O Léo, jogador também muito experiente, né? Pela sua idade, rodagem que ele tem. O Matheus, ele é um pouco diferente, como eu falei, do lado esquerdo. São jogadores com a característica um pouco parecida, mas são são 4 jogadores assim que têm boa técnica. Isso é muito importante. E tem a questão que a gente chama das virtudes do bom lateral. A questão é como usá-los. Se você pega um jogador, por exemplo, que não tem tanta velocidade, que não é aquele cara muito agudo, você tem que ter um jogo mais apoiado pelo seu lado, porque ele não vai ser esse cara que vai ultrapassar, como eu era, que ultrapassava o tempo todo, né? E se você tem um jogador como o Paulo Vitor, que é aquele cara agudo o tempo todo, você tem que trabalhar justamente ele dessa forma, você dá o corredor para ele. Então, eu acho que da forma como eu usá-los, eu tenho certeza absoluta que esses jogadores vão subir de produção. Então, eles terão mais confiança para jogar. Eu falo mesmo para eles, quando você passou quando você basicamente monta a última linha de 5 nossa lá de ataque, você é um atacante. Não é que ele vai esquecer de voltar, ele tem que voltar por dentro, mas naquele momento ali, a função dele é justamente chegar na linha de fundo, dar um cruzamento, seja ele para trás, num passe para trás, numa cavadinha. É fundamental que ele entenda naquele momento ali quem ele é, que ele deixou de ser um defensor. E aí, é claro, por ele ser um defensor, ele tem que voltar com uma certa velocidade, não precisa ser 100%, ele pode voltar em 70% num trote, mas um pouquinho mais agudo, mais rápido, para que ele possa recompor a sua equipe, né? E em relação aos jovens, é muito importante que eles acreditem. O torcedor precisa acreditar que o PEC é um potencial enorme, que o Figueiredo é um cavalo, literalmente falando em termos de força e de capacidade. Então, esses jogadores, eu tenho certeza, eu ouvi dizer, né, que o DG, o Douglas Luiz, falou, né, falando sobre mim, né, que eu sei trabalhar, porque o DG não tinha sido mandado para mim profissional, na época lá, que eu assumi o Vasco em 2016, 2015 para 2016. E eu pedi para treinar, eu faço muito isso. Pedi para treinar com a Sub-20 e quando eu olhei o DG, eu falei, esse é o cara para substituir o Júlio dos Santos, que o Júlio dos Santos, excelente jogador, excelente profissional, mas não pisava na área e não fazia gol. E até mesmo sendo grande, na bola aérea ele não era muito forte. E eu falei, esse aqui é o substituto. E eu lembro até hoje que eu falei do Eurico Miranda, ele me chamou meu filho. Todas as vezes que a gente joga com... Ele nunca escalava, queria escalar, mas dessa vez ele pelo menos deu um pitaco. Ele falou, meu filho, todas as vezes que a gente joga com o Júlio dos Santos, a gente vai muito bem. E a gente não perde. Eu falei, não é verdade, vou trazer, então eu estou aqui com algumas colas e tal. E dessa vez eu trouxe para ele e falei, tá vendo, a gente perdeu esse jogo. E esse aqui vocês vão ter certeza, eu tenho certeza, presidente, que vocês vão ganhar muito dinheiro com ele. Quero dizer isso que eu sei trabalhar muito bem com jovens. E eu sei que muitas vezes tem jovens e jovens, eles são diferentes. O PEC precisa ser abraçado, o PEC precisa entender quem ele é, o potencial que ele tem, ele precisa de uma afirmação. Eu já falei isso para ele, que eu encontrei ele numa outra oportunidade, e eu falei, PEC, acredite no seu potencial. E acredite no... Eu não era nem treinador do Vasco da Gama, eu estava desempregado. Eu falei, acredite que vocês vão subir, que vocês vão fazer um grande trabalho, que vocês vão voltar à elite do futebol brasileiro, onde nunca deveriam ter saído. E isso eu falo novamente para ele. Então, seja o PEC, seja o Figueiredo, ou qualquer um jovem que venha trabalhar com a gente, que nós vamos fazer provavelmente muitos trabalhos aqui com a Sub-20. Acreditem em vocês. Esses jogadores não estão aqui por acaso, porque eles têm potencial. O PEC não está aqui por acaso. O Figueiredo não está aqui por acaso. E pode ter certeza que eu estarei usando esses jogadores e eles vão subir de produção. A 77 monitora a situação do Paulinho, que pode sair do Bayern Lutske da Alemanha de graça em janeiro. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vasco, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem,
aqui é a voz da galera vascaína, aqui em todos os TVs, com o apoio do o nosso Vasco, o Vasco Conexão. Bom, hoje, nessa quinta-feira, atividade fechada para a imprensa, né? Mais o time fez mais um treino visando o jogo de domingo às 4 da tarde contra o Grêmio em Porto Alegre pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, na apresentação de ontem, o Jorginho disse que sabe das críticas que os laterais do Vasco vêm sofrendo, a lateral direita, tanto o Léo Matos quanto o Matheus Ribeiro, principalmente esse último, que chegou como titular e nunca mostrou potencial para vestir a camisa do Vasco. O Léo Matos, que tem um razoável apoio, mas é estabanado na marcação. E na lateral esquerda, o Edmar, que começou não tanto quanto apoio, ele não tem cruzamento dele que surge o gol, mas ele tinha respaldo do Zé Ricardo, teve do Maurício Souza e teve do Emílio Faro ser titular, sobre o argumento que ele era bom marcador. Mas nos últimos jogos ele tem deixado as duas laterais, na verdade, tem deixado uma avenida, os dois sobem juntos e descem lentamente e viram um verdadeiro corredor para os adversários. E o técnico Jorginho, ontem, que foi lateral direito, tetracampeão mundo com a seleção brasileira, jogando com lateral direito, foi dele o cruzamento com o gol do Romário na semifinal contra a Suécia. Promete melhorar, já que ele conhece bem a posição, os laterais do Vasco. Confiram. Mas, pelo que ele falou, o Edmar deverá continuar sendo titular da lateral direita, embora ele elogiou também o Paulo Vitor, já que o Riquelme só ficará à disposição da lesão séria que ele sofreu no ano que vem. E na lateral direita, tudo indica que o Léo Matos será o titular. Mas vamos ver como que vai ficar. Amanhã tem mais um treino antes da viagem para o Rio Grande do Sul. O provável time do Vasco contra o Grêmio: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara, André dos Santos, Malão Gomes, Dedê, Alex Teixeira, ou Raniel, ou Fábio Gomes. Não se sabe qual o atacante que irá começar jogando. Bom, e a 77 já monitora a situação do Paulinho, que tem um ano de contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha, não tem tido muitas oportunidades no time alemão. A informação em primeira mão é do Lucas Pedrosa, do SBT, e a gente também confirma essa informação que o A77 monitora o Paulinho, tido como de outros clubes, não só da Europa, quanto do Brasil. Estamos de olho no atleta, né? Também monitoram o Palmeiras, por exemplo, é um que tem olhado como está a situação do Paulinho. Ele pode voltar ao futebol brasileiro e pode voltar ao Gigante da Colina. Mas ainda está na situação de monitoramento, depois vai em campo de sondagem. Se a 77 se interessar, aí que vai virar a proposta para o jogador. Paulinho saiu do Vasco em 2018, era visto como promessa da divisão de base do Vasco. Inclusive, chegou a fazer bons jogos no time profissional, como os 2 gols que ele fez contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais.
Mas vamos ver, essa situação ainda será debatida, muito provavelmente no fim da temporada, já que as janelas de transferências fecharam. Então, até amanhã, mais um dia do Vasco, provavelmente um pré-jogo Vasco e Grêmio e Vasco, na verdade, já que o jogo é no Sul. Será que vai ter alguma novidade do Jorginho? Até mais.